ao vivo, então, ainda nessa edição, que também conversa com a deputada Lídice da Mata sobre a Lei Mariana Ferrer, que proíbe que vítimas de assédio sexual sejam constrangidas em audiências. Aliás, esse é o nosso assunto agora, 12h04. A Lei Mariana Ferrer foi sancionada pelo presidente Bolsonaro e publicada ontem no Diário Oficial. E eu já estou aqui com a deputada Lídice da Mata, a repórter Camila Brandalize, ela é repórter de Universo, aqui do UOL, me acompanha na entrevista. Meu boa tarde, sejam bem-vindas aqui ao UOL News. Camila, deputada, vou fazer a primeira pergunta para a senhora, deputada, porque assim, já existia um processo, né, em que o juiz ali era a autoridade máxima e ele poderia definir que aquilo era uma agressão à testemunha ou à vítima, né? Por exemplo, estou aqui falando do caso Mariana Ferrer, em que houve aqueles apontamentos, aquela situação embaraçosa, constrangedora e humilhante ali para ela naquela audiência. O que essa lei traz de mudança, já que o juiz já era a autoridade máxima naquela situação, ele já poderia intervir, não interveio. Será que essa lei, eu pergunto para a senhora aqui, quero entender como é que isso vai funcionar na prática, vai ser suficiente para que os juízes não deixem que aquela situação ocorra novamente, deputada? Boa tarde. Boa tarde. Olha, Diego, a lei, quando ela é sancionada, quando ela passa a existir, ela vai passar por uma adaptação da sociedade a ela. Obviamente, que não basta você fazer uma lei que no dia seguinte todos os problemas estarão resolvidos. Por exemplo, está na Constituição que o crime de racismo é inafiançável no Brasil. E nós vemos a prática de racismo permanente em nosso país. Então, o que nós fazemos com a lei é justamente buscar inibir e determinar como é que essas coisas podem vir a acontecer. A lei ela muda o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9.099, de 26 de setembro, justamente para coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas, bem como para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo. Portanto, a lei leva a que o juiz que não se colocar de maneira correta, ele possa ser também, não digo punido, mas ele possa também ser, de alguma maneira, punido. Porque é uma exigência da lei que aqueles que estejam à frente da audiência, eles possam proteger a testemunha ou vítima que esteja testemunhando um crime contra a dignidade, contra a sua dignidade sexual. São vedadas manifestações sobre fatos que não constam nos autos. A linguagem usada não pode ser agressiva contra as testemunhas ou vítimas, não podem ofender a dignidade da vítima ou da testemunha. E o mesmo procedimento deve ser adotado para a instrução em plenário do Tribunal do Júri em audiências criminais. Portanto, é uma lei que eu não posso acreditar que nenhum juiz, a partir de agora, possa vir a permitir a sua infração. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Diego, tudo bem? Tudo certo. Fica à vontade para fazer sua pergunta para a deputada. Eu queria complementar a sua pergunta, né? A gente falou de juiz, mas no caso da Mariana especificamente, houve a omissão do juiz, mas a gente viu também a ação direta ali do advogado, né? Do réu, no caso. E eu imagino, então, que essa situação, essa lei, ela pode ser aplicada também para todas as pessoas envolvidas dentro dessa audiência, né? Deputada, claro. A senhora já falou que a gente vai ver como isso vai acontecer, mas eu acho que é importante mostrar para quem está nos ouvindo, né, como o Diego falou, como é que isso vai funcionar na prática. Então, se uma mulher se sentir constrangida por qualquer autoridade que esteja participando dessa sessão, ela vai poder ou denunciá-lo, já que há uma tipificação penal, né, a gente está falando de um crime, ou então pedir até, como o advogado da Mariana vai pedir agora, anulação dessa audiência. Quer dizer, quais são as consequências, então, que uma situação como essa, esse constrangimento contra a vítima, né, praticado contra a vítima, pode trazer para essa pessoa, para essa mulher? Justamente você já antecipou um pouco a minha resposta, Camila. O advogado de defesa ele pode vir
a solicitar a anulação da audiência por ela não corresponder a um ambiente de tratamento com dignidade da testemunha. Ele pode entrar, não é? Nós, por exemplo, notificamos no Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça, solicitamos ao Conselho Nacional de Justiça que pudesse, e isso foi feito, pudesse chamar a atenção do juiz sobre o que aconteceu naquele momento. Não é? Então, há uma série de ações que poderão vir a acontecer a partir da determinação da lei. Essa lei ela surge do fato objetivo, né, do que todos nós vimos acontecer com Mariana Ferrer e do choque que a sociedade brasileira, especialmente as mulheres, sofreram ao imaginar que uma pessoa que ousa denunciar uma violência sexual, um estupro, que já é algo extremamente difícil para a mulher conseguir fazer, ela possa sofrer o tipo de violência que esta moça sofreu naquele momento, naquela audiência. Né? Se ela não tivesse divulgado, provavelmente continuariam as mulheres a serem humilhadas como ela foi. E isso é que nós não podemos permitir. A partir daquilo, a bancada feminina, a Procuradoria da Mulher, entrou no Ministério Público, junto ao procurador Augusto Aras, no sentido, inclusive, de federalizar esse crime, porque nós tentamos falar com a Justiça do Paraná e não conseguimos que a Justiça paranaense recebesse sequer a Procuradoria da Mulher. Então, nós vamos abrindo, construindo caminhos para que nós possamos contestar esse tipo de posicionamento e, principalmente, vir a punir. Por exemplo, há uma determinação de aumento de pena para crime de coação no curso do processo, na gradação de 1/3 para metade da pena, ou seja, o crescimento da pena para a existência de uma coação no curso do processo à vítima ou à testemunha. Né? Então, se o processo tratar de crime contra a dignidade sexual, a lei ela é voltada para a proteção de vítimas e testemunhas de crimes contra a dignidade sexual, ou seja, diretamente contra a violência sexual. Só uma correção, deputada, acho que é a Justiça Catarinense, né? Santa Catarina. Desculpa. Não, tudo bem. Imagino que a senhora saiba, é só uma confusão mesmo. Isso. Claro. E aí, eu posso continuar, Diego? Eu queria só perguntar mais uma coisa, à vontade. Tema ainda. A senhora falou sobre o constrangimento da mulher e como isso acaba afastando as vítimas de denunciar, mas há também uma percepção coletiva de que a justiça maltrata a mulher, né, a vítima, quando ela vai denunciar, desde a delegacia até, né? A gente viu esse caso da Mariana, e aí eu queria saber se a senhora poderia comentar sobre isso, como que a criação dessa lei, a sanção dessa lei agora, talvez possa ser um passo para se mudar essa percepção coletiva, que é muito prejudicial para as mulheres. A gente vê aí, né, em casos de estupro, a subnotificação ela é muito alta, né? E também a comoção em torno desse caso, né? Porque a gente vê aí na assinatura do projeto de lei, são, se não me engano, além da senhora, 25 pessoas de diferentes partidos, diferentes espectros políticos, né? Então, me parece aí que talvez finalmente a gente esteja, de fato, se mobilizando para isso, porque de alguma maneira é lamentável que se precise de uma lei para que a justiça trate com dignidade uma vítima, né? Não precisaria a gente estar discutindo isso hoje, devia ser padrão, mas infelizmente não é. Acabei falando 3 coisas na mesma pergunta, mas acho que a senhora conseguiu pegar o que eu disse, né? Vou tentar, né, Camila? Não sei se responderei a tudo. Veja bem, esta prática da justiça ela já foi identificada há muito tempo atrás pelas feministas, pelo movimento feminista, tanto é que existem as delegacias especiais de atendimento à mulher. Por que existe a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher? Porque as mulheres eram maltratadas nas delegacias, quando eram atendidas por delegados homens, que muitas vezes humilhavam também essas mulheres, diziam elas iam denunciar que foram agredidas pelo marido, você gosta de apanhar, as mulheres gostam de apanhar, vem aqui, mas depois vem com ele, vem pedir desculpas. Então,
o sistema de justiça, o sistema de segurança não estava preparado, e eu diria não está preparado para dar acolhimento às vítimas de violência, às mulheres vítimas de violência em nosso país. Por isso, nós precisamos de leis especiais. Por isso, as delegacias especiais de atendimento à mulher. Por isso, a Lei Maria da Penha vem, e você veja que, para implantar a Lei Maria da Penha, que era uma lei que ninguém imaginava que pudesse acontecer, porque ela trata da violência doméstica, nós conseguimos, no Brasil, chegar a um entendimento e viabilizá-la. Ela talvez seja uma das leis mais populares do Brasil, mais conhecida, mas, ao mesmo tempo, o seu conteúdo não é muito conhecido, mas todo mundo sabe. O agressor, o homem em geral, que já tem medo, e a mulher que sabe que ela existe e começa a dizer, olha, tem a Lei Maria da Penha, né? Mas, para ela começar a existir, na prática, ser eficaz, é preciso preparar a justiça para isso. E isso passa por uma formação, inclusive, dos agentes da justiça, dos juízes, dos promotores, nos concursos públicos, na formação de cada um, para o entendimento do papel da mulher na sociedade como é vítima. Porque Maria da Penha, ou porque Mariana causou essa comoção, como você disse, às mulheres e à sociedade, mas ela hoje vive um estado quase de depressão, com muitos ataques. Ela é duramente atacada, ameaçada de morte por aqueles que acham que, como o juiz ou como o advogado de defesa, de que ela é culpada, que o empresário é que é inocente. O machismo, o que eu quero dizer é que o machismo, essas leis ajudam no combate ao machismo, mas elas não são suficientes para combater o machismo. Essa lei vem no sentido de garantirmos a proteção, mas é preciso uma consciência dos agentes públicos da justiça brasileira na sua formação, na compreensão do que é a violência contra a mulher. A justiça brasileira é machista, talvez às vezes mais até do que segmentos da sociedade. Ela é machista e precisa superar o machismo no julgamento das mulheres. É preciso lembrar que há 50 anos atrás os homens brasileiros ainda podiam matar a sua mulher e serem livres e continuarem livres porque teriam matado uma mulher que lhe ofendeu a honra. Por adultério. Então, você imagine, né? O número de mulheres assassinadas, o número de feminicídio no Brasil não parou. E isso é uma demonstração de que esta é uma raiz muito profunda, a raiz da violência, a raiz do sentido de propriedade do homem sobre o corpo da mulher, a raiz do machismo, do conservadorismo, de que a mulher tem que ter determinado comportamento, porque senão ela não se enquadra e ela pode ser agredida, né? Era isso. Nós vimos muito na violência contra meninas de rua, em que as pessoas e até policiais se sentiam no direito de tocá-las porque elas estavam na rua, como Mariana foi agredida com fotos íntimas sendo expostas, como dissessem, se ela tem esta possibilidade, ela pode realmente ser estuprada. Como recentemente a vereadora de São Paulo, porque saiu dançando num TikTok na sua rede social, um colega se sentiu no direito de tocar-lhe o seio. Então, veja bem, a razão estrutural é a mesma. É a ideia de que a mulher ela tem que ter um determinado comportamento plausível para o conceito moral daquele homem, senão ele se sentirá no direito de agredi-la, de tocá-la, de ofendê-la, de estuprá-la. E, além disso, ainda a humilhará ante a sociedade, né? Então, é isto que é necessário combater com muito vigor. E, para combater com muito vigor, temos que ter lei, mas temos que ter mudança de cultura, formação da justiça brasileira, que precisa rever os seus conceitos. Acho que isso é fundamental, não só em relação ao machismo, mas em outros aspectos também, não é, deputada? A justiça brasileira, assim como toda a sociedade, né, ela traz consigo aí nas suas raízes, nas suas estruturas, muitos conceitos, preconceitos que precisam ser quebrados, e isso é um processo lento.
Mas que bom que a gente caminha numa direção melhor, lentamente, né? Ainda há muito Lentamente, onde avançar. certamente. Ontem nós aprovamos também uma nova legislação que muda também a Lei Maria da Penha para adequá-la mais ao momento, poder fazer com que o agressor possa usar uma tornozeleira. É avançando pouco a pouco, mas avançando sem parar. Importante isso. Deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, agradeço a senhora pela participação. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Obrigado também, Camila. Boa tarde. Obrigada, deputada. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigado. Boa tarde às duas. 12h20. Vou fazer um intervalo, gente. Já já eu volto.